Fala galera, sou eu de novo, o Wesley da WAK. Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente, né? Vai ser um vídeo de dica técnica e para sanar de vez algumas dúvidas aí de clientes e da galera que segue o nosso trabalho, beleza? Tendo em vista que vez ou outra tem gente que entra no meu privado aí, vai fazer questionamento, acaba dizendo que tá errado ou tá certo. Vamos lá, pegando o gancho aqui desse carro, né, do Voyage, que a gente acabou de fazer o teste aí de planicidade do bloco. E foi o dito carro que a galera veio questionar. O que eu tenho a trazer para vocês? A galera ainda hoje questiona muito o uso da régua. Que não é necessário, fala que não tem precisão, que já montou vários e vários e deu certo, nunca teve problema. Vamos lá, para a galera que diz isso, eu tenho dois questionamentos. Primeiro, qual é a quantidade de motores e cabeçote que vocês fazem mensalmente na oficina? Segundo, desses cabeçotes e motores, quantos clientes vocês têm eles dentro da oficina por anos, fazendo manutenção, troca de óleo, revisão do carro dentro da oficina, que não é aquele cliente que vai lá, faz serviço e vai embora e nunca mais volta. Dito isso, por quê? Porque eu até questionei sobre o uso da régua e tal, e o rapaz veio me dizer que eu era azalado, porque já tinha acontecido antes de eu utilizar a régua. Já peguei motores no qual eu fiz e não passou de 4 meses ele veio a queimar a junta. Ele me disse que eu era azalado. Então vamos lá. Hoje aqui na oficina, galera, a gente tem em torno de 60% a 70% dos serviços de cabeçote motor que a gente faz são retrabalho de outras oficinas. Dá uma pausa aí. Tá contando? Pronto, vamos lá. São retrabalho de outras oficinas, beleza? E quando chega aqui, serviço que foi feito há 1 mês, serviço que foi feito há 2 meses, serviço que foi feito até 1 ano, beleza? Ou seja, não é eu que sou azalado, é que se você não montar nesse padrão, acaba acontecendo isso. E só para cortar o gancho dele lá, ele falou que não, que nunca aconteceu. Todos esses clientes, galera, que eu pego de retrabalho, eles não voltam lá na oficina para questionar o serviço que foi mal feito, não. Eu vou pegar 3 exemplos recentes. O New Fiesta, que estava aí no canal, o serviço tinha sido feito há quase 1 ano, passou água. O Ford Ka+, que a gente está fazendo aqui na oficina, já saiu da oficina com o carro falhando, ele encostou o carro e depois agora trouxe para a gente fazer, não voltou mais lá. E o Polo. 3 serviços recentes que a gente fez. Os 3 foram retrabalho. Era serviço que tinha acabado de ser feito nas oficinas, não prestou, o cliente sequer voltou lá para questionar. Já se chateou ali mesmo e não voltou para questionar. Ou seja, provavelmente o dono da oficina que acha que montou e deu certo, tá achando que deu certo porque o cliente não voltou. Então, para mim, isso não é dar certo. O dar certo é você ter o feedback do cliente. É o cliente vindo aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você tá refazendo o serviço dele e vendo que seu serviço ficou bom, certo? Agora vamos entrar muito no uso da régua. Uso de régua, galera, sempre existiu. Sempre, certo? A régua realmente ela existe há pouco tempo, né? Ela foi fabricada, foi desenvolvida há pouco tempo. Mas a conferência, desculpa até o uso de régua, mas a conferência da planicidade, da folga de planicidade, sempre existiu. Lá atrás, ó, desde a década de 90 aí, o fabricante já dizia, passe um calibre e utilize uma régua de medição em cima com um calibre de folgas embaixo, para ver a questão do empeno. Ou seja, sempre foi recomendado verificação de empeno, sempre. Quando a régua veio, ela só veio facilitar o nosso trabalho, porque antes você tinha que olhar ponto a ponto e às vezes ainda tinha uma interferência, alguma coisa você não conseguia ver 100%. Com a régua não tem o que questionar, ela é 100%. Minto, na verdade ela tem uma folga de 0,001, só que essa folga ele é suprida quando você passa a pasta, por isso que ela acaba sendo 100%. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo, mas eu sempre montei motor e sempre deu certo. Antigamente, os motores, a taxa de compressão era baixa, não existia parafusos elásticos, era outra questão, entendeu? Os motores atuais, não. Taxa de compressão elevada, pouco material no cabeçote, parafusos elásticos, carro que trabalha com a temperatura altíssima, troca de calor muito baixa devido ao tempo de injeção, ter sido feito esse ajuste para melhorar o tempo de injeção. Então, nesses motores, a chance de você montar com a junta de fibra
e ter empeno do bloco e dar certo é baixíssimo. Quando dá, no máximo 1 ano. Um exemplo daquele New Fiesta lá, beleza? Ou, vamos lá, o Polo. O Polo o cliente montou no interior, imediatamente o carro misturou água com óleo. O mecânico desmontou de novo, remontou, só deu tempo ele vir do interior para cá, para Fortaleza. Chegou aqui, o carro já estava falhando, já tinha queimado a junta e já estava misturando água com óleo de novo. Então, a grande importância do uso da régua é para acabar de vez com a chance de ter alguma variável. Como assim? Se eu não testar, eu posso ter a variável que vai dar certo ou vai dar errado. Eu testando, eu sei que vai dar certo. Pode dar errado por outros motivos, porque na montagem de motor tem N motivos. Taxa de compressão do cabeçote é um motivo que eu sempre trabalho com cabeçote cheio. Planicidade, lembrando, planicidade é sempre do cabeçote do bloco, beleza? O aperto do parafuso, se foi substituído o parafuso ou não. Então tem muitas variáveis. Não é só chegar, eu boto uma junta de amianto e deu certo. Não, tem muitas variáveis. Segundo ponto, para essa galera aí que diz que sempre montei e deu certo. Galera, a grande maioria dos motores e cabeçote que a gente faz aqui na oficina são veículos que passaram por esquente, ou seja, é um veículo que chegou a uma temperatura muito elevada, então a chance de ter empenado é muito grande. Diferente de um carro que passou água para o cabeçote e que corroeu a junta, normal. 10 anos de uso, corroeu a junta. É diferente. Então, antes de questionar, deu certo, não deu, procura sempre ver essas situações. Se o cliente volta depois para fazer revisão, quanto tempo durou, se o veículo passou por esquente ou não, antes de simplesmente chegar e questionar, eu sempre fiz e sempre deu certo. Esse de sempre fiz e sempre deu certo não existe. Questionamento lá que me fizeram. E antes? Antes eu montava errado. Antes eu não tinha conhecimento, não tinha literatura técnica e não tinha ferramental, porque a oficina que eu trabalhava não me dava essa estrutura. Quando eu decidi montar minha oficina, foi a primeira coisa que eu mudei. Primeiro, me estruturei, fui atrás de conhecimento técnico, fazer curso de montagem de motor, tanto é que hoje a gente dá certificação de montagem de motor. Fui atrás de literatura técnica e ferramental, ou seja, eu me preparei para fazer o motor. Então, se eu estou aqui hoje montando o motor e passando tudo isso daí, não é porque, fulano disse que dá certo, não. Tem pelo menos 6 anos que a gente está montando motor nesse padrão. Então, eu tenho 6 anos que eu tenho histórico de clientes meus que eu montei motor e que aí sim deu certo, porque são clientes que vêm aqui, volta e outra para trocar um óleo, fazer uma revisão do carro, beleza? Então, tem toda essa questão. Não é simplesmente, deu certo e pronto, acabou-se. Não. Se você tiver todo esse histórico, você pode sim dizer que está dando certo. Mas eu duvido. Por quê? Lembrando, eu faço muito retrabalho de outras oficinas, galera. Muito retrabalho. Quando dá certo realmente, aquele caso que o bloco não está empenado, que o cara trocou o parafuso, que o cliente usou o aditivo, tudo certinho, 2 anos. 2 anos é o que o cabeçote dura, beleza? Porque quando é esse caso que não foi trocado parafuso ou não foi planado o bloco de um carro que sofreu esquente, ele não passa disso. Ele não passa de 1 ano, beleza? Outro detalhe, a questão da régua, que a galera questiona, que até falei, quando o carro sofre um superaquecimento, a chance dele estar empenado é muito grande, só que não é só assim não, beleza? Um defeito de esbarramento da retífica, da máquina de planicidade da retífica, faz com que ele entregue seu bloco ali espelhadinho perfeito, mas tem pena. Eu já peguei aqui, galera, bloco novo, original GM, lacrado dentro da caixa. Fui testar, o bloco tá empenado. No caso da montadora, a chance de vir um bloco ou um cabeçote empenado, ela dobra. Por quê? Porque é linha de produção. Enquanto uma retífica, se eu não me engano, são 20 mil horas ou 20 mil planeagens. Enquanto uma retífica faz a aferição da máquina e ela vai levar 4 a 5 anos para ter que reaferir a máquina de novo, isso dentro da montadora acontece em questão de 1 semana. Ela afere hoje, daqui 1 semana ela já tem que reaferir de novo, devido à grande quantidade. Ou seja, a chance de você pegar um cabeçote ou um bloco naquele lote ali, daquela semana que a máquina entrou em folga e não foi aferida, é muito grande. Então, o correto é sempre aferir, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse vídeo foi mais para deixar claro para os nossos clientes. Mais um detalhe. A importância do cabeçote sempre estar cheio
Além da taxa de compressão que aumenta quando você baixa mais o cabeçote, a pressão barométrica aumenta, e em compensação com isso, o consumo aumenta. Pontos. Segundo ponto, quanto menos material, menos troca de calor o cabeçote tem, ou seja, vai manter a temperatura elevada um pouco mais, né, quando você tende a ir baixando o cabeçote. E o terceiro ponto, o cabeçote, quando ele é só soldado, você tem que entender que ele é feito fina. O tempo de corrosão daquela solda é baixíssimo, porque ela foi feita uma camada fina. Quando a gente manda encher o cabeçote, pelo menos a retífica que a gente trabalha, ela trabalha dessa forma, ele taxa o cabeçote todo até embaixo, ele come o cabeçote inteiro até embaixo, depois fazendo um enchimento do passar da altura de fábrica. Depois ele coloca na máquina para planar e deixa da altura standard. Em compensação, em vez de fininha não, ela fica aquela solda uniforme de baixo a cima. Então isso também aumenta o tempo de durabilidade, beleza? Seja por corrosão ou por questão de o cliente não utilizar aditivo, né? Primeiro que a gente sempre, todos os veículos que a gente trabalha aqui sempre sai com aditivo. E se mantém porque são clientes que a gente que volta para. É isso aí, galera.